queda, a gente não vai visualizar e identificar o aprendizado. E, complementando com a tua oração, aprender, né? A gente está aqui para aprender. Nós poderíamos estar em casa nesse domingo friozinho, gostosinho, embaixo da coberta, mas cada um de nós escolhemos estar aqui hoje para aprender, né? E eu escolhi esse tema porque normalmente no centro espírita a gente se coloca muito como errado, né? Ai, olha, eu erro. A gente não é perfeito, né? E de maneira nenhuma eu vim trazer essa mensagem para vocês hoje. Mas eu vim hoje trazer uma mensagem de... Vai parecer que não é, mas é otimismo. Porque quando a gente visualiza os nossos erros, é o primeiro passo para a gente move on, sabe? Sair dali. E eu vou ensinar vocês hoje, né, de uma maneira muito, muito humilde, né, como identificar essas quedas e como a gente consegue visualizar os nossos erros de uma maneira mais fácil de aprender. A obsessão, fascinação e subjugação foram temas dos livros dos médiuns, por exemplo, e no capítulo 23, se não me engano, itens 239, Kardec fez bastante perguntas sobre esses três estilos, né, de obsessão. E aí, hoje, a gente vai falar especificamente, mais profundamente sobre fascinação, porque é um tema que muita gente ainda não conhece. E é um tema realmente, um tópico muito importante. Para a gente iniciar essa palestra, eu sempre coloco muito que vocês vão trocar comigo. Então, todas as minhas palestras são bem interativas. Eu vou sempre fazer pergunta para vocês para despertar a vontade de fazer uma dinâmica legal aqui com a gente. O que é para vocês a mediunidade? O que é esse termo? O que vem primeiramente na cabeça de vocês? Falando como um médium. O que é um médium? Canal. É um canal? Intermediário. Conexão de comunicação. Conexão Instrumento. E instrumentos. Isso aí. O médium é o medianeiro. É o que tem na metade do sanduíche. É o queijo e o presunto. Nós temos a espiritualidade, o queijo e o presunto, e a outra que é a encarnação, nós encarnados. Perdão, os espíritos, a gente como médium, e os outros que é o plano físico. E o médium faz a interpretação, né, daquelas informações que ele recebe ou através de uma intuição, ou através de uma psicografia, ou através de uma psicofonia. Então, aí vem aqui a instrução prática das manifestações espíritas da FEB, e ele fala mais ou menos que o médium é um intermediário, a faculdade de que quase toda a totalidade das pessoas possuem, enfim. Todos nós somos médiums? O que vocês acham? Todos nós somos médiums, exato. Claro que uns ostensivamente, outros que ainda podem desenvolver, mas todos eles têm a capacidade de se desenvolver. Tem médiums, inclusive, que já vêm com aparelho, com um corpinho, pronto para a mediunidade, tá? Que são aqueles médiums ostensivos. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica e que todos podem ser dotados. Então, todas as vezes que eu falar nessa palestra de médium, eu estou falando de mim, da Adriana, da Marcela, da Andréia, da moça ali da padaria que vende o croissant pra gente, do pastor, do padre. Todos eles são médiums. Então, só exemplificando a palavra médium para vocês. Os espíritos influem sobre as pessoas, sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Claro que sim. Nesse sentido, a sua influência é maior
do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vamos lá, gente. Vamos imaginar esse mundo que a gente vive agora e o mundo dos espíritos. Muito provavelmente eles estão interligados aqui, falando comigo agora, falando com a Adriana, falando com o seu Aécio. Eles estão sempre nos odiando, inclusive tem vários do lado de vocês. Acima, abaixo, do lado, do outro. Então, assim, apesar, né, de muitos espíritos morrerem de medo, a gente é sim influenciado por eles. Ah, Érica, mas aí como é que eu vou saber o que é eu e o que é o espírito? Como a Débora perguntou agora, né? Como que você vai saber disso? Qual é a parte que a minha raiva... Como é que eu vou saber se é minha raiva ou se é do espírito, ou se ele está me induzindo àquela briga? É simples, é se conhecer. Cada um de nós a gente deve fazer um exercício muito prático, que é saber quais são os nossos sentimentos, quer saber o que nos afeta, o que nos afeta. Quais são os gatilhos do nosso ser que fazem a gente ficar com raiva, com sentimentos não muito nobres, ou sentimentos nobres. Quais são os gatilhos que nos fazem despertar o amor? O que é o amor pra gente? E cada um vai ter uma resposta diferente. Conhecer-se é saber identificar o que é meu, o que é do outro. O que é uma intuição ou o que é um pensamento? Isso cada um vai saber e cada um tem que fazer a sua reforma íntima para conseguir identificar isso. Entrando no nosso tema principal, no livro dos Médiuns, item 237, eles começam a explicar sobre o que é obsessão e o que se denomina isso. Vamos lá. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. A obsessão apresenta caracteres diversos e é preciso distinguir e que resultam em um grau de constrangimento e de natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, um certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa uma espécie de fenômeno cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. O que é a obsessão simples? Né? Não, mas é simplesinha, tá tudo bem, né? É coisa boba. Imagina, gente. O termo simples, é claro, né? Só foi uma nomenclatura, mas ela não quer dizer simples. Pelo contrário, todo mundo sabe que é uma obsessão, né? A maioria das pessoas tem dificuldades, né? E o que é a obsessão simples? A ação importuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Alguém conheceu uma pessoa com um processo obsessivo? Todo mundo, gente. Você pode não ter identificado, mas estava lá. Estava lá. Às vezes você identifica assim, pô, mas essa pessoa não faz isso. Tá fazendo isso agora? Tipo, você identifica no outro o que ele próprio não identificou nele. Desculpa, a gente pode identificar na gente mesmo, né? Claro! Aí eu vou te falar. E aí, coisas que não são do outro. Que não é do seu feitio, mas você tá num grau acima, porque você se conhece. Se você consegue identificar, você fala, poxa, eu não sou tão raivosa assim. Então, por que eu tô sendo raivosa? Esse é um grau a mais. Parabéns, está fazendo o seu trabalho. Você se conhece e você está conseguindo identificar. Está fazendo o dever de casa, exatamente. Praticamente essa palestra é sobre isso. Você pode... você está muito bem, isso aí. Então, gente, reconhecer é o primeiro passo. E para você reconhecer, você tem que se conhecer. Antes, na verdade, é o primeiro passo, mas se conhecer realmente faz toda a diferença nesse processo que você vai ter de dificuldade.
E aí eu coloquei 2 casos aqui e como, né, eu já falei, vocês vão participar. Então eu vou contar 2 histórias e vocês vão me dizer qual foi o sentimento que motivou cada uma dessas histórias. O caso das 3 irmãs, né, que foi feito um processo, que foi feito um trabalho, o Chico trabalhou nesse caso, e aí eu estava lendo essa historinha. Basicamente era o seguinte: eram 3 irmãs que estavam num processo obsessivo e que foram levadas para Chico para ele trabalhar e para ele tentar ajudá-las. Tá muito alto? Não, Tá ótimo. Então, gente, o Chico, ele começou lá o trabalho, acredito que ele deve ter feito uma mediúnica, né? E os trabalhadores do Chico começaram a indagá-lo. O que está acontecendo, Chico, com essas meninas? Tinha uma, inclusive, que comia vida. Então, era algo muito grave, muito, muito difícil para os pais e para os familiares. E aí, Chico, né, com toda a bondade dele, foi lá, fez o trabalho e explicou. Ele falou que era uma falange de espíritos escravos que estavam atrás dessas 3 menininhas. As 3 menininhas tinham aproximadamente 15 anos. E que um dos escravos, que era o principal, ele foi enterrado vivo, com a cabeça para fora, amando dessas 3 meninas. E ele falou, né, que no momento que ele foi enterrado, elas pediram, essa que come vidro, pediu para besuntar a cabeça dele com mel, para que ele morresse com os animaizinhos. E Chico disse para um dos seus trabalhadores que o escravo que foi enterrado desta maneira era o líder da falange e que ele jurou vingança forever. Essa é uma história. O outro caso é de um homem que, ao desencarnar, ele tinha uma companheira, mas ao desencarnar, né, ele se ligava muito a ela. E ele não deixava com que ela tivesse nenhum tipo de relacionamento, ele não deixava com que ela tivesse intenção de ter filhos ou de ter família. Então ele acabava atrapalhando. Ele, inclusive, induzia ela a se passar por ridícula, quando tinha alguma intenção ali amorosa. E aí ele, sei lá, tentava persuadi-la para que ela falasse uma besteira no momento de um date, por exemplo. Gostaria que vocês identificassem quais eram os sentimentos que abriram as portas da primeira história e da segunda história. Qual foi o sentimento principal da primeira história? Vingança. E o segundo? Amor. Não, possessividade. Amor nunca. Amor nunca. Todas as obsessões são baseadas em sentimentos não muito nobres. Nenhuma é baseada em amor. Você pode até achar que tem um amor ali, mas é possessão. É que o outro não pode ser de outrem. É que eu quero ela, ou que eu quero ele. Nenhum amor faz isso. O amor liberta, né, gente? O amor deixa livre para todo mundo ser feliz, né? Então, os sentimentos são esses. Subjugação. Existe uma escala no Livro dos Espíritos que fala assim: obsessão simples, que é aquela anterior que eu botei aqui. Este é nosso. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Eu escolhi colocar subjugação para explicar primeiro subjugação, porque eu vou adentrar um pouco mais na fascinação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir de mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar atitudes, muitas das vezes, absurdas,
e são comprometedores. E por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se como médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de uma pena ou de um lápis, simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Então, tiveram casos que os médicos estavam tão subjugados que escreviam em qualquer lugar, mesmo que eles não tivessem a pena ou o lápis, ou uma caneta. Então, gente, a subjugação é o ato de constrangir. Constrangir é impor a força à vontade. Então, vamos imaginar aqui que eu estou em processo de subjugação e tem um espírito aqui que me impõe as coisas. Eu, nesse momento, eu estou sendo manipulada, mas a minha revelia, eu não tenho o que fazer. Eu tenho lampejos de discernimento, eu sei que eu não quero aquilo, mas eu estou sendo manipulada. E aí eu vou contar um caso que também está no livro dos médiuns, de um homem que ele, no livro dos médiuns, ele é mais sutil, mas o homem era feinho. E aí ele via as meninas, as donzelas passarem, e ele se sentia obrigado a pedi-las em casamento. E aí ele pegava uma capa, jogava na poça para as meninas passarem. Sabe aquela coisa? E ele se sentia obrigado àquilo. E todo mundo falava que ele era o louco da praça, sabe? Então, a subjugação é isso, é você ser obrigado, você estar num processo tão profundo de conexão que a sua vontade, ela é paralisada, tá? Esse é um processo mais profundo. Humilhação. Exato. Ela é o processo de constranger o médium, no caso, a pessoa, né? Que seja. Constrangimento por total. E até situação ridícula, né? A maioria delas são ridículas. Que o próprio médium consegue enxergar o quão ridículo é. Tanto é que esse homem se sentia constrangido porque ele não queria casar, ele não queria estar ali fazendo aquelas ações, mas ele era obrigado. E a fascinação? A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa forma, paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Livro dos Médiuns também, 239. No estilo de fascinação, no processo de obsessão por fascinação, é mais, na minha opinião, é mais profundo, e na opinião de Kardec também, é tão difícil que o processo de fascinação, ele tem auxílio do médium. Ele consegue ter uma ajuda mútua. O obsessor está tendo ajuda do médium. Érica, mas por quê? Como assim? Quem quer ser fascinado? Como? Porque existe no médium 3 pilares de sentimentos: orgulho, vaidade e presunção. O orgulho, a vaidade e a presunção são os pilares que mantêm aquele obsessor fazendo aquela ação, impondo e fascinando o médium, a pessoa, né? E aí eu estava fazendo a palestra e eu sempre tenho uma forma de pensar de que eu tenho que trazer analogias para vocês entenderem, porque são termos tão difíceis e que às vezes são palavras até fora do nosso cotidiano, não coloquiais, que eu quero sempre trazer algo que vocês consigam despertar a informação. O exemplo, por exemplo, do café da manhã. O café da manhã é o seguinte: eu vou explicar para vocês agora
a palestra inteira em uma analogia. E aí vocês podem tirar dúvidas comigo. O café da manhã é o seguinte. O processo de obsessão simples, fascinação e subjugação, vamos imaginar vocês em casa, a casa de vocês. Você deixa a porta aberta, tá? E aí entra um ladrão. No processo de obsessão simples, esse ladrão vai chegar, vai sentar na sua mesa, vai comer da sua comida, você vai olhar o ladrão e vai falar: que é isso? Que absurdo! Tá comendo minha comida? Sai daqui! Ou vai ter uma briga, ou vai ter algum desconforto naquela situação, dependendo do teu grau de informação. Ou você pode ligar para a polícia, ou você vai tentar espantar ele, né, de uma maneira diferente. Você vai tentar fazer alguma coisa, porque no processo de obsessão simples tem esse incômodo. No processo de subjugação, o ladrão, você vai deixar a porta aberta também. O ladrão vai entrar, vai sentar e vai te obrigar a comer a comida com ele. Essa é o constrangimento. Você está sendo obrigado a comer. No processo de fascinação, o ladrão, novamente, você deixa a porta aberta. O ladrão senta. Começa a conversar com você. Nossa, que casa linda. Nossa, adorei esse coração. Olha o café que você fez, hein? Menina, maravilhosa. E você começa a ter um lero com ele. Bater um lero. Fala, menina, mas esse ladrão é gente boa. É verdade. Fica bacana. Essa é a dificuldade da fascinação. Você não consegue enxergar que aqueles atos são ridículos. E aí, se chega uma irmã sua, um irmão seu, e fala: ô, Érica, tu tá louca? Esse ladrão aí comendo. Menina, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Senta aqui comigo também, vamos comer. Ai, minha comida é gente boa. Aí sua irmã: não, Érica, tá louca? Sai daí, vamos ligar pra polícia. Não! Então, essa é a dificuldade da fascinação. E a criticidade, porque o médium está junto. O médium vai junto com ele. Detalhe, ainda você fica bravo com não. Né? E aí fica complexo todos os relacionamentos que conseguem enxergar essa verdade e você não. Por isso que o processo de fascinação é tão difícil, né? Porque as pessoas podem querer te alertar e você não querer ouvir. Então tá. Os processos e as diferenças, né? Na obsessão simples, aquele obsessor que eu falei para vocês impõe. O obsediado se sente realmente desagradável, né? Ele tá entrando na sua casa, tá comendo sua comida, você se sente desagradável porque você vê o ladrão. Você sabe quem é ele. E você sabe também que Alberto, né? O que o Alberto fez? Pô, eu não sou assim, cara. Então eu não quero ser assim. Tem alguma coisa errada. Esse é o processo. Esse não, né? Não sei. Mas assim, pode ser um processo obsessivo. Não sei. E os sentimentos chaves para liberar aquela porta que eu falei para vocês? Deixar a porta aberta. Raiva, culpa, apego, melindre, vingança. Mas vamos imaginar o seguinte, se não tem vítima, todo mundo sabe que não existe vítima, né? Se não tem vítima, por que a vingança daquele escravo atingiu aquelas meninas? Alguém quer dar uma ideia aí? Ou... Pode ser da lei da colheita, da semeadura, não assim, em regra geral. Uma ligação, elas tinham uma ligação antiga. Elas eram sinais dele. Qual foi a pergunta, amiga? Porque se não existe vítima, porque aqueles espíritos escravos conseguiram obsediar aquelas 3 meninas. Porque elas estavam com todos esses... No dia a dia delas, elas estavam com raiva, com culpa, com apego, com melindre. Se elas tivessem um sentimento que libera. Ele não ia conseguir
Eu vou dar o exemplo de Divaldo, né? O espírito estava lá obsediando por 40 anos o Divaldo. Você se lembra? Todo mundo viu o filme do Divaldo? O filme do Divaldo mostra que o obsessor, ele só aparecia em momentos críticos. E em momentos que o Divaldo estava good vibes, ele não aparecia. Então, o espírito, né, pode até querer vingança sua. Mas se você faz uma reforma íntima e tem os seus sentimentos, óbvio, ninguém é perfeito, mas você tenta, essa é a porta fechada. Você tranca ela com vários cadeados. Pronto. Entendeu? Então, pode ter vários espíritos, uma falange inteira querendo te obsediar. Se você faz o vigiar e orar, você vai conseguir fechar essa porta e pode ser que lá na frente você possa até auxiliá-lo com essa sua conduta. Entendeu? Então, obsessão simples é basicamente isso. Como é que a gente faz para fechar a porta? Tratar esses sentimentos de culpa, raiva, apego, melindre, para que a gente não abra a porta para eles. Fascinação. O obsessor ilude o seu pensamento. Ele faz com que a verdade vire mentira. Perdão. A mentira vire verdade para você. Então, tudo que acontece around, ele vai falar, não, essa sua irmã aí, ela tá louca. Eu sou maravilhoso. Não, fica tranquila. A gente não vai, sabe? Ele dá uma pintada diferente e você acredita. Obsediado. Ele tem o a paralisação do seu raciocínio e na fascinação, especificamente, existem espíritos tão inteligentes que eles conseguem, durante a fascinação, manipular fluidos que causam a falsa sensação do bem. A falsa sensação de bem não é fluidos do bem, porque eles não conseguem manipular fluidos do bem. Só a espiritualidade superior. Mas sim, ele pode massagear tanto seu ego que você se sente bem. Mas aquele sentimento não é. Como eu sou maravilhosa, né? Exato. Olha o que eu estou fazendo. Não, Exato. vezes, né? Assim, né? Às vezes você se sente tão bem no seu dia a dia, nos seus afazeres, porque às vezes quando você está meio depressivo, meio triste, você se olha mais. Uhum. E aí você procura ajudar em casa espírita, você procura o auxílio de um amigo e tal. Mas aí, às vezes, quando você está com esses falsos fluidos, então você fala, ué, eu estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo com os meus sentimentos, com o meu raciocínio. Que tipo de obsessor posso estar perto de mim? Esse é a primeira queda. Quando você se posiciona como que tipo de obsessores podem estar juntos de mim, porque eu sou maravilhosa, gente. Vocês não sabem disso. Eu mereço isso. A culpa. Abriu uma portona ali gigante de culpa. Olha aqui o primeiro sentimento lá. Raiva, culpa. Gente, culpa é muito... Nem todo mundo sabe que a culpa abre portais gigantescos para os espíritos. Você ficar lá... Ai, meu Deus, eu tô, não sei o quê. Isso, gente, cada um tem o seu quinhão, a sua dificuldade. A gente tem que pegar aquilo ali, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Tem que fazer isso aqui? Vamos fazer. Ah, e aconteceu não sei o que lá na minha infância, né? Que Érica, tenho um caso específico na minha infância. E eu estou tentando levar isso de uma maneira muito... Tá bom, gente. E seu espírito imortal provavelmente já fez alguma coisa lá. Entendeu? E é isso. Não se comprazer com a culpa. Porque isso também é uma forma de Perdoar, né? Perdoar aquilo que aconteceu. Perdoar as pessoas. E se perdoar primeiro também, né? Primeiro se perdoar, depois perdoar o culpa. Então tá. Fascinação, tá? Paralisa. Falei dos fluidos. E os sentimentos chaves são esses três: orgulho, vaidade e presunção. Porque, né, que a Adriana falou ali sobre ser maravilhosa. Eu não posso errar, porque eu sou super orgulhosa. Automaticamente,
Se algum obsessor chega para mim e começa a me fascinar, gente, mas tá tudo bem, só recebo espíritos mentores. Só mentor, né? É só mentor. Inclusive, Chico está aqui do meu lado. Sofredor tá. Sofredor, gente. Sofredor é a Adriana. Adriana que dá uma Sofredor ali, entendeu? Estrupiar. Eu não, gente. Eu só recebo de volta. De volta nem ficava uma parte do Então, essa presunção e esse orgulho de estar acima de todos é que faz com que eu abra essa porta gigantesca para os ditos fascinadores, né? Espíritos fascinadores me atacaram. E esse bicho... Só um adendo rápido. Vale a pena ressaltar que talvez na fascinação entra a parte dos vícios físicos, né? Porque é bacana. Pô, vai lá, toma aquela cervejinha ali. Pô, pega aquele cigarrinho ali. Entendeu? Chegou o fim do dia, eu Essa obsessão Eu vou te explicar por que na fascinação... Eu não vou te dizer que não faz. Não vou te dizer que não faz. É que a fascinação, ela tem um motivo específico. Mano, ela não quer que você seja. A fascinação, ela é algo mais profundo que normalmente, a maioria das vezes, pegam grandes pessoas. Pessoas que podem virar o trabalho 360. Então, por exemplo, seguidores de Cristo, muitos são a Débora, por exemplo, dirigente de casa, ela é muito errada. Porque ela é. Por que o espírito fascinador não vai pegar, por exemplo, a moça que serviu o cafezinho ali para mim, por exemplo? Não tem muito repetição para ele. Porque afetando a Débora, afeta um trabalho muito grande. Entendeu? Então,